Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. Esse aqui é o nosso curso básico de teologia e nós iremos hoje recapitular uma aula que nós já tivemos há algum tempo atrás, que é a aula sobre educação cristã. Essa aula sobre educação cristã, ela na verdade é uma introdução do nosso curso de teologia. Então, antes de nós aplicarmos a matéria de introdução à teologia e darmos início ao curso básico de teologia, nós preparamos uma aula de educação cristã. E qual que é o objetivo dessa aula de educação cristã para você que é aluno, está estudando conosco, está acompanhando aí pelos grupos? O objetivo, lembrando que dessa aula, é analisarmos e identificarmos o motivo pelo qual vamos estudar teologia. Então, é muito importante falarmos sobre essa questão da educação cristã, já que é nela que nós podemos identificar o motivo que nós iremos trabalhar a teologia, estudar a teologia, né? O porquê ter um olhar mais de análise para a teologia, né? E não só um olhar de análise, porque partindo aqui desse momento em que nós vamos estudar a questão da educação cristã, que nós vamos observar o nosso ponto de partida e entender que teologia, ela não é só um aspecto aí teórico, que vai ficar na teoria, não, ela é prático, né? Então, quando se compreende uma teologia prática, onde você estuda, onde você conhece, e a partir do momento que você conhece, você passa a praticar, a colocar em dia esse conhecimento, então é aqui que nós vamos entender como que a educação cristã ela é importante para quem vai estudar teologia, já que é nela que nós identificamos o motivo que vamos estudar teologia. Então, antes de nós partirmos lá para direto, né, para os aspectos mais teológicos ali da introdução à teologia, então é importante sabermos o porquê vamos estudar teologia e, visando isso, nós entendemos que falar um pouco sobre educação cristã é extremamente relevante, porque nos dá um direcionamento do porquê estudar teologia. É verdade que hoje você tem muitas pessoas que gostam desse momento da teologia, pesquisam, hoje tem acesso à internet, só que quando nós analisamos ali o objetivo do estudo, você percebe que o objetivo normalmente está associado a uma demonstração de conhecimento, reduzindo o campo da teologia aos debates. Então, tem muita gente que quer estudar teologia porque quer debater com alguém, quer provar alguma coisa para alguém. E toda vez que nós fazemos isso, nós reduzimos a teologia a um momento egocêntrico, onde queremos demonstrar a nossa capacidade de conhecimento, de convencimento para outra pessoa. Então, o objetivo de se estudar acaba não sendo se tornar um servo de Deus, alguém que vai glorificar a Deus, alguém que vai exaltar a Deus através da sua conduta, da sua vida, dos aspectos práticos que a teologia também exige. Então, quando você tem um outro olhar, né, aquele olhar de, eu vou estudar porque eu quero provar que o outro é errado. Então, as pessoas acabam esquecendo, né, muita gente que cai para dentro desse aspecto de estudo, que é esse aspecto de debate, esse aspecto aí de provar o conhecimento a alguém, acaba se perdendo, né, essa necessidade da prática da teologia proferida. Se você diz assim, eu amo a palavra de Deus, mas o que é esse amar a palavra de Deus? Amar a palavra de Deus é simplesmente dizer, eu gosto de andar com uma Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, ou eu amo porque a palavra de Deus, ela trabalha dentro de mim, ela age dentro de mim de forma que eu a pratico, de forma que ela governa a minha vida, ela me ensina. Então é muito importante, antes de sentarmos para falarmos de teologia, da introdução à teologia, né, do que é teologia, atributos de Deus e outras coisas que nós vamos trabalhar mais para frente, é importante entender o porquê estamos parando para estudar teologia.
né? Bom, então essa primeira aula, nós vamos trabalhar essa questão da educação cristã. É claro que nós não vamos esgotar esse assunto numa única aula, já que a educação cristã é um assunto muito importante e aborda vários aspectos da sociedade e da teologia, porque ela sai do meio da igreja e vai para o aspecto social. E quando você fala de educação cristã, você não está falando apenas de algo litúrgico, você não está falando apenas de uma ortodoxia, você está falando de um aspecto prático dessa liturgia, você está falando do aspecto prático dessa ortodoxia, né? Você está executando essa ortopraxia, levando isso para fora. Então, é muito importante não só conhecer, mas agir. E quando nós falamos de agir, acredito eu que nós estamos trabalhando de forma prática a educação cristã. E eu preparei aqui um pouquinho, um estudo para a gente trabalhar isso daqui, e é importante que nós entendamos o quê? Que ao longo de toda a história, a educação cristã não foi apenas uma atividade interna da igreja, não é algo que se restringiu internamente à igreja, mas é um dos pilares estruturantes da civilização ocidental. Olha que coisa interessante. Muito do que nós temos hoje, muito do formato educacional que nós temos hoje foi moldado pela educação cristã, né? Então, quando nós analisamos aí, por exemplo, com rigor a história, nós vamos perceber que muitas universidades, hospitais, né, e a alfabetização em massa, a ciência moderna, o sistema jurídico foram profundamente moldados por pressupostos teológicos cristãos. Então, muito do que você tem hoje, do que se desfruta hoje, isso aí acaba tendo, de certa forma, uma influência do pensamento cristão, né? Do pensamento cristão incorporado no sentido de praticar, de manifestar socialmente, não era só algo teórico. Então é interessante nós analisarmos que a sociedade ocidental, como nós conhecemos hoje, tem muito do pensamento e das escrituras sendo praticadas, né? E como nós vimos aqui, a universidade, a alfabetização em massa, hospitais, sistemas jurídicos, muitos disso você tem aí moldado pelo pensamento cristão, né, dentro da nossa civilização ocidental. Olha que coisa interessante. Se você parar para pensar que antigamente nós não tínhamos apenas os hospitais, mas tudo começa com a famosa Santa Casa de Misericórdia, onde as igrejas acolhiam ali os enfermos, os doentes, né? E houve-se então a necessidade do desenvolvimento do estudo da medicina, não que a medicina está limitada ali, né? Ela vem antes, tem outras civilizações já praticavam a medicina, mas que o pensamento cristão ele começa a fazer isso de uma forma mais abundante, né? O cuidado ao próximo. Então, tudo isso aqui está relacionado à educação cristã. Hoje a gente tem uma resistência, mas antigamente era muito comum você ter que prestar um depoimento jurídico e ter que colocar sua mão sobre uma Bíblia ou estar diante de uma Bíblia e jurar a verdade perante a palavra de Deus. Então, você perceba que tudo isso foi moldado aí a partir do pensamento cristão. Bom, e nós temos um pensamento central, uma tese central, né, desse estudo. E é muito claro isso aqui. Por exemplo, a teologia cristã não apenas formou igreja, ela também organizou e formou civilizações, o modo de civilizações pensar, o modo de civilizações entender. Bom, o historiador britânico Tom Holland afirma que muitos dos valores que o Ocidente considera universais, dignidade humana, compaixão, caridade, direitos individuais, são, em sua essência, frutos do cristianismo histórico. Olha que legal. Então, você perceba que um historiador, ele olha e fala, olha, muito que nós temos hoje é fruto da prática cristã que é proveniente do conhecimento da palavra de Deus, é proveniente do conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, o aspecto de compaixão que nós temos hoje, o aspecto da caridade, da dignidade humana, né? Isso aqui eu não quero dizer que houve momentos em que a igreja ela errou. Houve muitos momentos que a igreja teve seus erros, né? Mas
Como todo mundo nós precisamos olhar para trás para aprender com os erros para não cometê-los novamente, né? Mas entender também que não foi só uma caminhada de erro, mas foi uma caminhada de muito acerto também. Acertou em muitos outros aspectos, né? Então, da mesma forma, nós temos um outro historiador medieval, Jacques Le Goff, que reconhece que a universidade como instituição estruturada nasce no âmbito cristão da Idade Média. Então, nós temos também um ambiente ali na Idade Média que não é só trevas, só problema. Nós temos ali um campo de universidade que surge, né? E muito do que nós temos hoje, muitas universidades que hoje nós temos, ela surgiu dentro de um ambiente cristão, né? Dentro de um ambiente ali de estudo das Sagradas Escrituras, da missão de ensinar as Sagradas Escrituras. Então, portanto, hoje nós podemos levantar uma pergunta e devemos fazer essa pergunta se a teologia ela moldou o mundo, então quando nós estudamos teologia hoje, como que essa teologia está moldando a nossa vida, a nossa comunidade cristã? Como que essa teologia ela está moldando a vida da igreja hoje? É interessante que hoje a igreja banaliza muito a teologia. Não quero generalizar, porque tem muitas igrejas que ainda dão muito enxergam valores preciosos dentro do campo de teologia. Mas, em contrapartida, é verdade que hoje, em muitas igrejas, muitos pastores, muitas pessoas acabam demonizando essa questão da teologia, entende? Incentivando os seus membros até mesmo a não estudarem, incentivando seus membros até mesmo a não buscarem um conhecimento. E isso é um problema, porque se olharmos para trás e vermos avanço, progresso, mediante ao estudo, mediante a educação cristã que foi implantada, como é que fica vivermos como uma igreja, como uma comunidade de Deus que despreza o estudo das Escrituras de Deus, que despreza o estudo daquilo que nós temos sobre Deus, que fala sobre Deus, já que é muito importante frisar isso aqui, todo cristão, todo aquele que professa a fé em Jesus, ele só vai conseguir ter certeza se esse Jesus que ele crê, se essa doutrina cristã que ele crê, ele só sabe se isso é certo lendo, estudando, né? Entendendo a Sagrada Escritura. Não tem como você querer ser um cristão e tentar ter uma fonte de autoridade em outro lugar. Não vai dar certo isso, porque é necessário recorrer às Sagradas Escrituras para saber se de fato a nossa crença, a nossa doutrina, os nossos meios de vivências estão de acordo com a palavra de Deus, né? Então, é importante nós entendermos isso aqui. Bom, e quando nós analisamos isso, então, nós percebemos que por que temos que recorrer à palavra de Deus? Primeiro ponto, porque nós temos um Deus que fala. Nós temos um Deus que fala. Então, eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Já que eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, ela me comunica algo, ela quer me dizer algo, ela quer falar comigo. É importante entender isso. Aqui nós temos aí, então, hoje, como muitas pessoas cometem erros ao tentarem ouvir a voz de Deus em outros ambientes fora das Sagradas Escrituras. Se torna um perigo. A educação cristã, ela não nasce, então, da criatividade humana, nem da necessidade sociológica da organização religiosa. Ela nasce da revelação divina. O fundamento da educação cristã é o fato de que o Deus verdadeiro não permanece em silêncio. Ele fala. Ou seja, o nosso Deus não apenas nos criou e nos deixou a léu nesse mundo, não. Ao relento, ao vento, não. Ele falou, ele nos deu direção. É importante entender que o nosso Deus nos direciona. Nós não estamos sozinhos. Quando nós falamos, leia a palavra de Deus, é porque Deus nos deixou a sua palavra, porque ele queria nos comunicar algo. Isso é muito importante. Então, estudar teologia tem tudo a ver com entender o que Deus está falando conosco, como ele se revelou a nós. Então, o estudo teológico, ele vai ir muito além do campo do debate, ele vai ir muito além do campo da demonstração de conhecimento. Deus falou comigo e me deu sua palavra, então eu preciso entender o que ele quer que eu faça, como ele quer que eu me dirija.
Como que ele quer que eu haja? Como a minha conduta vai ser formada? Isso é muito relevante, isso é muito importante. Aí não dá para compreender hoje quando nós temos pessoas que dizem assim, não lê a Bíblia, não precisa ler a Bíblia, ou quando nós nos tornamos cristãos apáticos, indiferentes às escrituras sagradas, como se as escrituras não fossem interessantes e nem importantes. Temos que tomarmos o cuidado de não fazermos das escrituras apenas uma fonte de, como aquela caixinha de promessas, sabe, tentar só tirar dela aquilo que nos agrada. Deus nos deu a sua palavra e ele nos deu porque ele quer se comunicar a nós. Ele se comunica com o homem. E nós podemos entender isso que desde as primeiras páginas das escrituras encontramos um Deus que se revela verbalmente, falando, né? Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos a criação, nós percebemos que a criação ela acontece por meio da palavra divina. E disse Deus, é o que nós lemos em Gênesis 1. E disse Deus, ou seja, Deus está se comunicando, falando. A realidade surge da comunicação divina, ou seja, o Senhor falando, se comunicando. Então, nós devemos pensar que a palavra de Deus não é apenas informativa, ela também é performativa. Ela cria, ela ordena, sustenta e governa. O mundo, como nós conhecemos, foi criado pela palavra de Deus. Deus deu forma a esse mundo pela sua palavra. No entanto, que toda vez que os homens desobedecem, fogem das escrituras sagradas, esse mundo começa a perder a forma que Deus deu, né? Tudo no mundo ele funciona com um determinado objetivo e tem regra para isso funcionar, tem princípio para isso funcionar. Toda vez que os princípios são quebrados, todas as vezes que os princípios são negligenciados, nós temos o quê? Destruição, caos, nós temos um grande problema que surge à margem e danifica todo o ambiente. Quando os homens voltam à palavra de Deus, eles se arrependem, eles obedecem à palavra de Deus, é interessante como a vida começa a florescer novamente. Isso me lembra o Salmos primeiro, o salmista, ele diz de forma bem clara, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não escuta o conselho dos ímpios, mas antes medita a sua palavra na lei do Senhor de dia e de noite. Esse é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cuja as folhas não caem, mas o fruto é produzido dentro da própria estação. Olha que coisa interessante. Aquele que ouve a palavra de Deus, ele é bem-aventurado, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes medita na lei do Senhor, de noite. Ou seja, a palavra de Deus, o salmista compara a palavra como uma árvore plantada ao ribeiro que recebe nutrientes para viver. Toda vez que os homens negligenciam as escrituras, ela deixa de ter um aspecto prático, educacional, os homens começam a viver um momento de autodegradação. Eles começam a morrer. Toda vez que o homem se afasta das Sagradas Escrituras, você pode perceber que vai haver uma degradação na sua vida. Então, Deus ele se comunicou de forma informativa, mas também criacional, performativa, dando forma, mostrando como as coisas deveriam ser, né? Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela cria, ela ordena, ela sustenta, ela governa. Então, diferente das divindades pagãs que nós encontramos por aí, que permanecem ocultas, ambíguas ou dependentes de técnicas esotéricas para serem acessadas. A maioria, quando você olha para o mundo que adora outros deuses, que busca outros deuses, eles precisam ter técnicas para acessar esses outros deuses. E esses deuses normalmente precisam de uma performance, precisa de um rito esotérico para aparecer, para se revelar
né? Então, o nosso Deus não, o nosso Deus ele trabalha de forma diferente. O Deus das Escrituras é revelacional. É ele que se revela, é ele que aparece, é ele que chega até nós. E isso é muito importante, porque Deus, ele aparece de forma revelacional, ele se faz conhecer de forma objetiva e de forma proporcional, né? Ele se apresenta, ele diz, olha, eu sou. Isso você vê ao longo de todas as escrituras. Deus sempre se revelando primeiro ao homem. O homem não sabe quem é Deus, mas Deus revela ao homem, mostra para o homem. Isso aconteceu com Moisés, diante daquela sarça ardente, isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Noé, isso aconteceu com vários personagens bíblicos. Então, ao longo da Bíblia, nós percebemos que Deus vai se revelando, vai se mostrando, vai se apresentando. Isso é maravilhoso, sem que o homem tenha que, primeiramente, causar um ritual ali para que esse Deus se apareça. Não, ele primeiro se revela ao homem. Ele fala de maneira compreensível, ele ensina, ele ordena que a sua palavra seja também transmitida. Isso é importante. Isso é muito importante porque quando nós vamos olhar o que o Senhor tem nos ensinado, como o Senhor tem se revelado, muita gente cai no erro de confundir a Bíblia como um livro que desvenda a face desse Deus imutável, transcendente, né, desse Deus imanente. Tem gente que acredita que lendo a Bíblia vai conseguir desvendar Deus, porque entende de forma errada. Mas, ao contrário disso, a Bíblia é Deus comunicando-se ao homem, falando ao homem, né, se mostrando a esse homem. É por isso que na Bíblia nós temos as linguagens antropomórficas, onde muitas vezes você vai dizer assim, mas Deus não tem cabeça. Não, mas ele fala como sendo um cabeça. Deus não tem mão, mas ele se revela como alguém que tem mão, porque é uma linguagem ao homem. Você precisa ter acesso a essa linguagem. Você precisa compreender o que Deus quis dizer, né? Você precisa compreender o que ele está falando. Imagina Deus nos dando um livro com as línguas lá do céu, não tem sentido algum, você não entender nada, né? E com tudo isso, ainda hoje nós temos gente que tenta atrapalhar tudo falando em outras línguas, buscando um relacionamento com Deus em um idioma onde ninguém entende nada. Quando Deus fala conosco num idioma compreensível, a Bíblia ela foi nos dada, a revelação de Deus foi nos dada pela Sagrada Escritura, de forma que nós possamos entender. Então, Deus, quando olha para você, quando olha para mim, quando olha para a humanidade, Deus quer falar conosco não de forma misteriosa que nós não entendamos. Deus fala de forma clara, de forma objetiva, de forma que seja compreensível. Isso é muito importante. Bom, então, quando nós pensamos no aspecto da educação cristã, Deus está tratando o homem, trabalhando com o homem de forma que o homem possa compreender a sua vontade, mostrando que ele se revela a esse homem, e que esse homem também precisa agora guardar essa palavra, o homem precisa deter essa palavra em seu coração, aprender dessa palavra e também transmitir essa palavra. A teologia reformada, ela sempre enfatizou que a revelação é a base de toda verdadeira religião. Nós temos João Calvino, que afirmava que Deus que Deus se acomoda à nossa capacidade, falando conosco como um pai fala com um filho. Portanto, onde há revelação, há necessidade de ensino, ou seja, o Deus grande, maravilhoso, imutável, um Deus que é tremendo, ele vem até nós, né? E fala de forma que nós possamos entender. Ele fala de forma que nós possamos compreender, de forma que nós olhamos e falamos, Senhor, é possível entender o que o Senhor está falando comigo. E isso, o Senhor nos manda agora, então, nós que aprendemos a sua palavra, a transmitir a sua palavra também. Então, aqui nós entendemos que se Deus fala, alguém deve ensinar, Deus nos deu a sua palavra. Então, a missão da igreja não é apenas formar o seu culto individual. A missão do cristão não é apenas ir ao culto individual. A missão do teólogo não está apenas presa ao campo da demonstração de conhecimento. A missão do teólogo não está
presa apenas aos debates de demonstração de conhecimento, né, dos seus graus, das suas formações. Não, é o ensino, é falar de forma que o outro também entenda, comunicar o outro com graça e verdade contida nas Sagradas Escrituras. Isso é muito bom, porque quando eu aprendo, quando eu sei o que eu tenho que fazer, a minha forma de enxergar esse mundo, a minha cosmovisão em relação a esse mundo, ela é totalmente moldada pela palavra de Deus e eu consigo me conduzir bem pelo caminho. É justamente o que o Salmo nos ensina: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu entendo como caminhar, eu sei como me portar, como agir. Isso é muito precioso para nós. A revelação de Deus, ela é pedagógica, ela nos ensina. A revelação de Deus é maravilhosa. Quando nós olhamos, por exemplo, para educação dentro do mandato pactual, você vai perceber que depois que o Senhor ele dá a lei, ele forma a lei, nós temos ali o Pentateuco na Sagrada Escritura, nós vemos uma ordem que tem princípios muito importantes, tanto para o Israel ali a qual Deus estava falando, quanto para todos nós, para todos nós. Quando nós lemos Deuteronômios, por exemplo, 6, versículos 6 e 7, um dos textos mais importantes sobre educação na Bíblia, né, que está contido aí em Deuteronômio capítulo 6, nós vemos que o ensino não é algo apenas opcional, né, mas é parte da aliança de Deus com o seu povo. O texto diz claramente: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, o Senhor se revelou através das Escrituras e esta palavra tem que estar no nosso coração. Não é apenas na mente, não é apenas na teoria. Ela deve estar no nosso coração. Lembrando que coração tem tudo a ver com o sentimento, a vida, né? O coração tem tudo a ver com como nos portamos, com como nos sentimos. Então a palavra de Deus, ela tem que pulsionar a nossa vida, né? Tem que pulsionar o nosso ser. Isso é muito importante. Então o Senhor dá esta ordem: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Bom, a palavra promovendo essa mudança em mim, realizando ela passando por mim, transformando o meu ser, aí o Senhor diz então: tu inculcarás agora, vai levar essa palavra aos teus filhos, e delas falará em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Então perceba, a palavra de Deus em nossa vida, ela não pode apenas ter funcionalidade teórica. Eu sei, eu conheço. Não, ela precisa passar por nós, nos moldarmos, e conforme ela nos molda, nós precisamos agora ter esse aspecto prático. Eu vou falar aos meus filhos, eu vou falar dela assentado na minha casa, eu vou andar pelo caminho, ao me deitar e ao me levantar. É interessante que isso aqui é importante. Por quê? Porque nós temos muitas vezes pessoas que conhecem teoricamente, ela prega para multidões, ela consegue falar a muita gente, mas não consegue transmitir a palavra dentro do seu lar, dentro da sua casa, aos seus filhos. Nós vivemos muito isso hoje, e não é poucos os relatos que acabamos percebemos e chega até nós, de pessoas que são uma bênção na igreja, são uma bênção na vida do José, da Maria, mas são péssimos cristãos dentro de casa. Não conseguem falar de forma cristã à sua esposa, não conseguem falar de forma cristã ao seu filho, sabe? Pessoas que na igreja produzem uma eloquência, no meio de demonstração de conhecimento, uma eloquência linda, mas que não tem eloquência alguma, didática alguma, para tratar dentro da sua casa de forma cristã. Isso é um problema, porque a palavra de Deus precisa passar por nós. E ela precisa ter primeiro efeito prático dentro da nossa casa. Então, entenda que estudar teologia tem tudo a ver com praticar essa palavra que eu vou guardar no meu coração.
Tem tudo a ver com essa palavra que eu vou levar no meu coração. Então, estudar teologia não é apenas uma questão de aspecto de conhecimento teórico, apenas acadêmico. Não, isso aqui precisa transformar o seu ser. Se a sua teologia não molda o seu ser e ela não produz efeito na sua casa, ela não vai produzir efeito em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa estar em nossos corações. Bom, a palavra deve estar sempre no coração do mestre, no nosso coração, daquele que vai ensinar. Se você quer ser um teólogo, quer ensinar alguém, quer ter conhecimento para ensinar, quando eu me refiro ao mestre, eu estou dizendo aquele que vai ensinar, aquele que vai lidar com conhecimento, está aprendendo para poder ensinar. A palavra de Deus precisa ferver em seu coração. O texto diz claramente: estarão no teu coração. A educação cristã não começa no método, mas na internalização da verdade. Antes de ensinar, é preciso amar a lei do Senhor. Não adianta eu saber apenas para ensinar, eu preciso viver. É aqui que nós precisamos compreender que a teologia, ela tende a se diferenciar de muitas outras áreas acadêmicas nesse ponto, porque a teologia, a verdadeira teologia, ela exige do teólogo o aspecto prático. Ela exige dele que ele não apenas conheça, mas que ele ame a palavra de Deus. E isso, na verdade, expande para toda a área cristã, porque nós podemos dizer aqui que todo cristão, de certa forma, é um teólogo. Todo cristão, de certa forma, produz teologia. A partir do momento que você está expressando conceitos sobre Deus, você está dizendo para alguém assim: Deus é assim, Deus ele age assim, Deus ele, você está produzindo uma teologia. Agora, é claro que tem bons e maus teólogos. Tem pessoas que produzem uma teologia boa e pessoas que uma má. Mas como que a teologia boa ela é? A teologia boa é na prática. Você fala e você dá testemunho daquilo que você está falando. É diferente de outras áreas. Nem todo advogado é justo. Nem todo advogado preza pela justiça, embora conheça da lei. Hã? Nem todo engenheiro ele precisa viver aquilo ali que ele está estudando, né, aqueles cálculos que ele faz o tempo todo na vida dele. Mas o teólogo, ele precisa viver o que ele está falando. O estudante, o aspirante à teologia, ele precisa entender que antes de ensinar, ele precisa ter a palavra dentro do coração dele. Ele precisa, né? A, a pedagogia bíblica é, antes de tudo, espiritual. Não se trata apenas de uma mera transmissão de dados, mas de uma forma factual, ou seja, ele precisa amar, ele precisa entender, olha, eu recebi esse conhecimento. O que o salmista, ele também ensina no Salmo 119, no verso 5, né, muito conhecido esse texto. A tua palavra, né, perdão, no verso 11, né, ele diz, a tua palavra guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Então, olha só como o salmista, ele dá uma ideia do que ele aprendeu com o aspecto prático. A tua palavra guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, eu ouvi, eu aprendi, eu guardei e agora eu vou praticar. Eu sei qual é a forma de não pecar contra ti. Então perceba que deve ter esse posicionamento de guardar as escrituras, de ver as escrituras e então ensinar as escrituras. É fácil? Não. Nós somos perfeitos? Não. Nós vamos errar? Muito, mas aqui está a importância. Se você errar, você precisa recorrer às Sagradas Escrituras, entender aonde está o ponto de falha, entender o que está te levando a essa queda e recorrer à manutenção das Escrituras na sua vida. Né? Deixar as Escrituras te manutenir, deixar as Escrituras te moldar. E então você vai se aperfeiçoando, caminhando, se santificando na graça de Cristo. Né? O ensino deve ser intencional, né? Ou seja, eu devo amar e querer. É muito interessante que nessa sociedade, onde nós temos um número muito alto do relativismo, onde as filosofias humanas, onde a teologia liberal ela tem adentrado as portas das universidades, das igrejas, nós temos hoje uma desistência do ensino intencional.
os crentes já não têm mais, isso eu não vou generalizar, mas é boa parte daquilo que nós percebemos, intenção de ensinar as Escrituras. O mundo cristão, a igreja, talvez, em muitos aspectos, enquanto eu falo igreja, eu me refiro talvez a um corpo, né? E muitos membros dessa igreja, muitos participantes desse corpo, estão se deixando levar pela opressão daqueles que não querem ouvir. Só que o fato de alguém não querer ouvir não pode mudar o meu desejo de ensinar. Não é porque o aluno não quer aprender que o professor tem que parar de ensinar. É assim. Eu vou ensinar, eu quero ensinar a Sagrada Escritura. Ah, meu filho ele não é crente, ele não quer ouvir. Você não vai pegar lá e obrigar ele, mas você sempre deve recorrer à intenção do ensinar. Tu inculcarás. Isso aqui é um dever intencional. Inculcarás, eu vou falar. Você pode não gostar muitas vezes, mas eu preciso falar para você. Eu preciso te orientar. Né? Então, quando nós olhamos para esse verbo que carrega a ideia de repetir, gravar profundamente, afiar, não é um ensino ocasional, mas contínuo e deliberado. Eu preciso falar, principalmente dentro da minha casa. Então, dentro da minha casa, eu preciso sempre repetir para os meus filhos, ter a intenção de mostrar o caminho para eles, ter a intenção, né, de ensinar. Muitos filhos de crentes estão abandonados porque os pais não ensinam. Eles entenderam que como que era educar o filho de forma cristã, era levar para a igreja. É por isso que tem muito filho de crente que não foi alcançado no sentido de não compreender porque os pais apenas levavam para a igreja. E hoje nós temos uma problemática muito pior, porque hoje, além de você levar o filho para a igreja, o pai solta o menino no celular na igreja. Aí, para não atrapalhar o culto do pai ou da mãe, o que eles fazem? Eles dão o celular, não está jogando Free Fire, está jogando Roblox na igreja, em vez de estar ouvindo a palavra e aprender. Não, ele só está indo, ele é um ambiente desinteressante para ele. Quando muito não, jogam na sala de crianças, né, na hora do culto, e aí passam a ter aquelas atividades que muitas vezes não é nem cristã, é um monte de lápis, desenho, lápis, e você não tem nem uma, uma, uma história. Então, os pais pegam seus filhos, jogam muitas vezes no celular dentro da igreja, quando não isso, as igrejas armam uma programação sem nenhuma estrutura bíblica de ensinamento, sem nenhuma pedagogia para aquelas crianças, né, para que as crianças entendam, para que as crianças cresçam ali aprendendo as escrituras sagradas. Não, fazem atividades recreativas, muitas delas, em muitos casos, não tem nem a ver com a fé, né? Eles apenas passam horas lá para não atrapalhar o culto dos adultos, vão para casa. No futuro, o que acontece? Um monte de jovem que não querem mais ter um compromisso com a igreja. Justamente por quê? Porque a fé deles eles não aprenderam, eles não ouviram. E nós entendemos claramente quando o texto sagrado nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você não ouve em casa, você não ouve na igreja, como que você quer que esse adolescente se torne um cristão autêntico, um cristão verdadeiro? Provavelmente isso não vai acontecer. Então, nós devemos ter essa intenção de ensinar dentro da nossa casa, fora da nossa casa, né? Devemos ter a intenção de falar, principalmente para os nossos filhos, primeiro dentro da nossa casa e depois para os de fora. Nós devemos entender que o ensino da Sagrada Escritura é integral e cotidiano. Isso vai mudar a vida das pessoas. Quando as pessoas começam a praticar, né? Você perceba que isso vai moldar a forma de mundo, de ver. Tanto que o texto diz assim, ó, assentado, andando, ao deitar, ao levantar. Ou seja, você vai ensinar essa palavra. Você vai inculcar os teus filhos, vai falar dela quando você estiver sentado, andando, quando você deitar, quando você se levantar. A palavra de Deus deve ser indivisível da vida do crente. Deve ser indivisível da vida do teólogo. Ele precisa ter essa palavra sempre no seu coração. Então perceba que a educação cristã não se restringe apenas ao ir à igreja, ao levar à igreja. Não, ela permeia a vida. Trata-se da cosmovisão, de entender, de ver esse mundo pela ótica da palavra de Deus. Então aqui nós vemos um princípio fundamental. A fé bíblica é ensinada no contexto da vida. Então a fé bíblica ela precisa ser algo que nós praticamos dia a dia. Eu sei, não é fácil mesmo. A gente vai ter
muitas dificuldades pelo caminho, a gente às vezes vamos trupicar, mas é necessário entender que se você caiu, se você acabou tropeçando no meio do caminho, recorra às Sagradas Escrituras, né? Porque ela vai te ensinar, ela vai te moldar. A fé bíblica é ensinada no contexto da vida. Então, por que eu sou cristão? Talvez aqui a gente precise falar que muita gente não entende isso. Ser cristão não é ir à igreja. Ser cristão é entender o que o Senhor Jesus falou, é entender o que o contexto bíblico nos ensina e trazer isso para o aspecto da vida. Pega o Sermão da Montanha, prático, totalmente prático, sempre prático. Pega os ensinamentos do Evangelho. Os ensinamentos do Evangelho são ensinamentos práticos para você carregar para a vida. Talvez por isso, para muita gente, se torne difícil, porque é prático. Não é apenas ortodoxo, não é apenas uma questão litúrgica. Faça essa ritualística para você se dar bem. Não, é prático. Você precisa praticar. Você precisa demonstrar isso, você precisa exercer que o que você está falando, que o ensino que foi te passado, ele faz parte da sua cosmovisão, ele faz parte da sua forma de viver, né? E a gente vai ter que lutar contra o nosso eu muitas vezes, vamos ter que lutar contra a nossa mente muitas vezes, para que possamos praticar aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina. Então, nós entendemos que a fé bíblica é ensinada dentro do contexto da vida, então o fato de eu estudar teologia tem que, em primeiro lugar, ter a ideia de que eu preciso aprender de Deus para viver para Deus, para a glória de Deus, e então, assim, ajudar o meu irmão também a caminhar nessa caminhada e viver para a glória de Deus, tá? Então, a educação cristã, ela é pactual, ela é familiar, é comunitária e contínua. A raiva de muita gente é porque o cristão, ele não é ordenado, ele não é chamado a ficar em silêncio, ele é chamado a anunciar para esse mundo. Tem muita gente que acha, você prega o evangelho, você não deveria falar, não, você tem que me respeitar. Não, nós somos chamados, se você vai aceitar ou não, tudo bem. Você não vai ser obrigado a ouvir, mas nós somos chamados a apresentar a nossa fé às pessoas, né? Então isso é importante. E apresentar a fé de forma correta e bíblica, né? Sempre bíblica. Uma outra questão que nós precisamos entender é que quando nós olhamos para esse aspecto da revelação de Deus, nós devemos entender que a revelação ela é sempre geral e é sempre também especial. Nós temos esse âmbito da revelação de Deus. O Salmo 19 apresenta uma das mais belas exposições da doutrina da revelação de Deus. Se você depois puder ler o Salmo 119, isso é muito importante, tá bom? O texto começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras da sua mão. Olha que coisa. Esse é um aspecto revolucionário. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anunciam as obras da sua mão. Ou seja, quando eu olho para esse firmamento, eu vejo um firmamento dizendo, ei, isso aqui é só um Deus grande, poderoso que pode fazer. É só um Deus enorme que pode fazer. Ou seja, a natureza anuncia que é um Deus grande, vivo e poderoso. E é interessante que o firmamento anuncia as obras da mão de Deus. É tão belo ver a natureza, e às vezes até a ciência questiona muitos aspectos da natureza, dizendo como pode isso ser feito dessa forma? Como pode esse organismo ou esse micro-organismo se desenvolver dessa forma? Como pode o meu corpo? Eu às vezes paro para dar uma olhada na anatomia humana e fico maravilhado. Eu fico maravilhado com o funcionamento dos pulmões, eu fico maravilhado como o rim funciona, o fígado funciona. Eu acho simplesmente extraordinário. É impossível o caos trazer isso aqui. É impossível nada. Quando eu digo nada, é isso aqui surgir sem um propósito maior. É impossível. Isso aqui é obra de Deus. O corpo humano é obra de Deus. A natureza em si é obra de Deus. Isso é arquitetado pelo Deus grande, poderoso, né? Ele que fez todas essas coisas. E a Bíblia diz que a própria natureza, ela revela isso, a criação revela isso, né? Dizendo que o firmamento anuncia as obras da mão de Deus. Então aqui nós temos o aspecto do que nós chamamos de revelação geral. E isso é importante, porque quando nós vamos ensinar os nossos filhos, nós devemos ensinar a eles que
tudo faz parte do propósito, né, do grande Deus, e que é o grande Deus, o eterno, o Senhor dos Senhores, que criou todas as coisas, né? Bom, Deus se revela na criação, a natureza comunica a glória divina, isso é muito importante, né? A natureza, ela fala dessa glória divina, ou seja, Deus, ele fala conosco pela sua palavra, Deus fala conosco pela natureza. É claro que nós sempre frisamos a importância de entender que, olhando apenas para a natureza, o homem não consegue salvar a si mesmo, ele precisa da palavra de Deus, ele precisa ouvir a palavra de Deus para que a salvação alcance o seu coração. Mas o ponto aqui tratado é como Deus se revela através também da natureza, né? E como isso nós podemos olhar para esse universo como um livro aberto do nosso Deus. É verdade que, como acabamos dizendo, que essa revelação ela não é suficiente para a salvação. Por isso o salmista também vai prosseguir dizendo da seguinte maneira: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha só, nós só somos restaurados quando temos contato com a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos transforma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. E onde está o testemunho do Senhor? Contido dentro das Sagradas Escrituras. Bom, então quando nós falamos dessa questão da revelação de Deus, entendendo que o nosso Deus ele é um Deus que se comunica, é um Deus que fala, e ele fala de forma que possamos entender. Deus não joga palavras ao vento. Tudo que Deus fala, fala com determinado propósito, e a própria Sagrada Escrituras diz que a palavra dele não volta jamais de forma vazia. Se ele falou, é porque ele tem um determinado propósito para aquilo que ele falou. Bom, então quando nós falamos aí desse aspecto da revelação geral, é Deus se revelando através do universo, da natureza, nós percebemos a grandeza de Deus, mas o texto do Salmo 19 também nos direciona, de certa forma, para essa revelação especial, que é a palavra de Deus, né? Perdão, e o Senhor Jesus Cristo. Bom, quando nós entendemos isso, nós podemos observar os efeitos pedagógicos da palavra de Deus. Quando você observa daqui mesmo dentro do Salmo, você vai perceber que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela restaura a alma, ela dá sabedoria, ela alegra o coração, ilumina os olhos. A revelação não é apenas informativa, mas ela também é formativa, ela forma, né, a vontade desse Deus dentro de nós, ela faz com que nós venhamos nos conduzir de acordo à vontade do nosso Deus. Então, a revelação de Deus ela é maravilhosa para a vida humana. E aqui nós podemos encontrar essas bases da educação cristã. Deus se revela na criação, mas ele apenas não só se revela, mas ele instrui salvificamente por meio das Sagradas Escrituras. Daqui a importância de termos o conhecimento da Sagrada Escritura. Sem essa revelação especial, não há uma educação cristã verdadeira. Para que você tenha uma fé genuína, é necessário recorrer às Sagradas Escrituras. É necessário você observar a palavra de Deus. É necessário você se apegar à palavra de Deus. Bom, entendendo que o teólogo ele vai estudar, ele vai ter que lidar com as Sagradas Escrituras, é muito importante que, para ser um bom teólogo, você precisa entender que Deus se revelou dentro da natureza, mas especialmente pela sua palavra, nos dando a sua palavra. É importantíssimo entender que essa revelação, ela não vem de inspiração, ela não vem de pensamentos humanos, né? Mas a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é suficiente para a vida do homem, para que o homem conheça a Deus. Nós podemos entender isso quando lemos 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. O fundamento definitivo da educação cristã encontra-se na doutrina da inspiração bíblica. É preciso entender que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. Bom, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, nos diz da seguinte maneira: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, aqui nós precisamos entender alguns pontos teológicos que são essenciais. A origem dessa palavra. É importante entendermos que a origem
da palavra de Deus, né? Ela não é uma origem dentro do pensamento humano, mas Deus se revelou, usou pessoas, falou através dessas pessoas. E é importante que Paulo ele destaca dizendo da seguinte maneira sobre a origem da Sagrada Escritura. Toda Escritura é inspirada por Deus. É importante entendermos que Paulo está destacando aqui. A palavra inspirada, ou theopneustos no grego, significa literalmente soprada por Deus. As Escrituras procedem do próprio Deus. Então nós podemos pensar, se Deus é o autor, as Escrituras possuem autoridade absoluta. Se Deus falou, ela possui autoridade absoluta. Isso é importante para o teólogo, aquele que quer estudar teologia, porque ele precisa definir qual é a fonte de autoridade que ele vai carregar sobre o seu coração. Se é a filosofia, se é a palavra de Deus, se é uma teologia centrada nas escrituras, ou se são tradições. O erro de muito teólogo é fazer da sua mente o seu guia, o seu juiz final. E aqui é um problema, porque quando chega um determinado período, que a intenção não é apenas aprender, mas é julgar, o homem começa então aí a julgar as Sagradas Escrituras, a se colocar acima das Sagradas Escrituras, e isso é um problema. Ele começa a achar que porque ele não entende determinadas ocasiões ou determinados assuntos, Deus falhou com ele. E, na realidade, é necessário entender que é Deus falando conosco, revelando aquilo que ele quer se revelar a nós. O próprio texto das Sagradas Escrituras, em Deuteronômio, diz que as coisas reveladas são para os homens, mas as ocultas, elas pertencem ao nosso Deus. Paulo, então, nos ensina que a palavra procede de Deus, e que se Deus é autor, as Escrituras, então, devem possuir autoridade absoluta sobre toda a vida. Bom, a finalidade pedagógica das Escrituras, então, nós podemos observar os 4 propósitos. As Sagradas Escrituras, elas têm um propósito de ensinar, né? Ela nos ensina o que nós chamamos também de doutrina, e isso o texto de 2 Timóteo 3, 16, 17 deixa bem claro que o propósito das Escrituras é nos ensinar, é dar ensino, é repreender o confronto, né, ao nosso erro, é a correção, a restauração desse confronto, né? Se nós erramos, as Escrituras ela vai nos confrontar através da repreensão, mas também vai nos corrigir, ela vai nos restaurar. E um quarto ponto aqui que nós podemos destacar é a educação na justiça, ou seja, a formação. As Escrituras vai nos formar, vai nos dar um pensamento, né, correto sobre o mundo, sobre a vida. Então, nós podemos entender que quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, entendemos que a Bíblia é um manual completo da formação, tanto espiritual quanto da formação da vida do homem aqui. Então, o homem precisa entender que Deus deu essa palavra para ele e ele precisa andar de acordo com as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus é grandiosa. Então, é necessário entender que nós precisamos abraçar, precisamos conhecer, precisamos também buscar praticar a Sagrada Escritura, porque ela é inspirada, né? Sendo inspirada, ela nos dá totalmente as condições de aprendizado para que possamos viver diante dos homens e principalmente também diante de Deus. Entendendo isso, nós percebemos a suficiência que as Escrituras, ela não é apenas inspirada, mas ela também é suficiente. A Escritura é suficiente para equipar completamente o servo de Deus. Isso tem implicações muito profundas. A igreja não depende de meras filosofias seculares para fundamentar a sua educação, né? Para fundamentar os seus métodos de agir, né? Então, é verdade que muito dos pensamentos pode nos auxiliar em algum determinado momento, mas o conteúdo formador do caráter, da vida do crente, da forma desse servo ou serva de Deus viver, deve estar contido dentro da Sagrada Escritura, porque a palavra, além de ser inspirada, ela também é suficiente. Bom, a educação cristã, que não é centrada nas Escrituras, ela acaba deixando de ser cristão. Aqui é importantíssimo falar sobre isso, porque se você vai à igreja, mas aquela igreja não te ensina a palavra de forma adequada, muitas vezes, em muitos momentos, você deixa de estar vivendo aquilo que a Sagrada Escritura diz, embora tenha um nome do Senhor da Sagrada Escritura. Alguém prega
sobre Jesus, mas não te ensina o que Jesus ensinou. Isso acaba sendo um ensinamento falso, acaba sendo um ensinamento que não é produzido pela palavra de Deus, e aí você acaba tendo alguém que está praticando, vivendo uma vida sobre o nome de Jesus, mas não praticando. Isso é importante porque quando nós observamos o Evangelho de Mateus, Mateus fala, o Senhor Jesus fala sobre isso, e Mateus nos deixa registrado, que muitos naquele dia dirão assim, Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome falamos, pregamos, profetizamos, curamos, e Jesus nos dirá abertamente, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Aqui eu consigo ver perfeitamente um estilo de pessoa que viveu a vida na igreja, achando que estava fazendo a coisa certa, mas por ausência do conhecimento da Sagrada Escritura, acabou vivendo uma religião falsa. E isso é um problema, porque quando nós não somos educados a partir das Sagradas Escrituras, quando a Sagrada Escritura não passa a fazer parte da nossa vida, nós corremos um risco muito grande de estarmos sendo ensinados de forma errada e vivendo uma falsa religião. Então, com isso, nós aprendemos o seguinte: a revelação também, a revelação de Deus implica responsabilidade pedagógica a todos nós. Aqui entra uma questão que eu sempre tento orientar os meus irmãos: a paciência para ensinar, a paciência para transmitir esse conhecimento. Nem todo mundo vai conseguir acompanhar o seu raciocínio imediatamente. Então, você precisa ter paciência, como um professor tem paciência para ensinar uma criança, que não acompanha o raciocínio imediatamente. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de ensinar. Se Deus fala, alguém precisa ensinar. Se você aprendeu as Sagradas Escrituras, ensine as Sagradas Escrituras. É verdade que quando nós olhamos isso, essa forma como Deus se revelou na Sagrada Escritura, nós percebemos que Deus se revela, a igreja recebeu a palavra de Deus, os mestres da igreja ensinam, a próxima geração aprende. Então nós precisamos sempre ensinar, sempre ensinar a Sagrada Escritura. A omissão no ensino, ela é, portanto, uma quebra do mandamento divino. Toda igreja que não se dedica ao ensino das Sagradas Escrituras, ela perdeu a essência. Toda igreja que se move sem ensinar profundamente aquilo que a palavra de Deus ensina, ela deixa de ser uma igreja verdadeira. É duro uma palavra dessa? É duro, mas não tem como ser uma igreja verdadeira se a palavra de Deus não é transmitida por ela, praticada por ela e vivenciada por ela. Se uma igreja não vivencia a Sagrada Escritura, essa comunidade ela já não é mais uma comunidade de Deus, né? Infelizmente. Nós entendemos, então, que a omissão no ensino é, portanto, uma quebra do mandamento divino. Igrejas, e eu falo igrejas, comunidades que muitas vezes desprezam o estudo teológico, desprezam a escola dominical, desprezam aquele culto familiar, onde o pai de família ensina a sua família, onde a família compartilha da palavra de Deus, elas estão quebrando o mandamento. Já que foi um mandato, faz parte do mandato de Deus, com que nós ensinamos, isso começa lá pelo pai, né? Começa não é pelo pastor, começa pelo pai. O pai tem que ensinar os filhos, abrir a Bíblia com os filhos, conversar sobre as escrituras com os filhos, corrigir os filhos pelas sagradas escrituras, que nós temos de correção exagerada, de correções fora dos padrões estabelecidos das sagradas escrituras, é um absurdo. Sem falar que hoje nós temos pais que se omitem na correção dos filhos e jogam essa responsabilidade na mão de Deus. Se Deus quiser fazer alguma coisa, Deus faz, né? Tem muitos pais que dizem assim, eu já entreguei na mão de Deus, eu não vou fazer mais nada por esse menino, eu não vou fazer mais nada por essa menina. Isso é um erro, porque a responsabilidade de corrigir é do pai, e corrigir pela palavra de Deus, e também da mãe, corrigir pela palavra de Deus, tá? É importante tomarmos cuidado com essa omissão. Então, você vai estudar teologia, quer estudar teologia, você precisa entender o porquê que você vai fazer isso. Você quer estudar teologia apenas para demonstrar conhecimento? Não. Eu quero um aspecto prático dessa teologia para vivenciar, para que minha casa vivencie, para que minha família vivencie essa teologia que eu estou praticando, que eu estou vivendo, né? A teologia reformada, ela sempre insiste que a ignorância bíblica é um terreno fértil para a heresia, miticismo e subjetivismo. Onde a palavra de Deus não é ensinada sistematicamente, a fé se torna frágil. E hoje nós vivemos um tempo de fé
muito frágil, muito frágil. E aí, quando alguém pergunta por que que nós vivemos essa época de fé tão fragilizada, nós podemos dar esse seguinte diagnóstico: simplesmente porque a palavra de Deus está ausente desses lugares. Bom, vamos fazer a nossa conclusão teológica. A educação cristã nasce da revelação, primeiro porque Deus é um Deus que se revela, é um Deus que fala. Sua palavra é objetiva e suficiente, ou seja, lembre disso, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, é Deus se comunicando a você, é Deus se revelando a você, de forma que você consiga compreender, de forma que você possa entender a vontade dele. Então, não é Deus se revelando para se tornar o seu escravo, não é Deus se revelando para se tornar o seu mordomo, não é Deus se revelando para você fazer o que você quiser e desvendar todos os mistérios do céu, todos os mistérios de Deus, não. É Deus se revelando ao homem para que o homem saiba como se relacionar com Deus, tá? É importante entender que essa palavra ela é suficiente, né? Nós sempre temos isso, batemos nessa tecla. A palavra de Deus ela é inspirada e suficiente. A palavra de Deus ela dá condição para o homem viver tranquilamente uma vida diante da presença de Deus, tranquila e sossegada, tá? Mesmo mediante aos momentos mais terríveis da vida. A palavra de Deus ela nos dá esperança. Ele nos ordena que essa palavra seja ensinada continuamente. É dever de todo o cristão, não é só do pastor, não é só do obreiro, é dever de todo servo de Deus fazer o ID. E no ID tem um requisito interessante: ensinar. Ensinar. O problema é que muitos hoje fazem esse ID sem terem aprendido e eles vão ensinando o que não sabem, apenas aquilo que são especulação da sua própria cabeça. Por isso que nós vemos uma variedade de igrejas diferentes, que se falam de forma diferente, agem de forma diferente, e só abrindo um parênteses aqui, uma vez eu ouvi dizer, o importante é falar de Jesus. Não, o importante é falar do Jesus da Bíblia, o Jesus bíblico, porque você pode ter muito Jesus falso por aí. Então o importante não é falar de Jesus, o importante é falar do Jesus contido nas Sagradas Escrituras, revelado, Filho de Deus, a palavra viva encarnada. É desse Jesus que é importante falar. A Escritura é um instrumento divino para formar o caráter, a doutrina e a prática da igreja. Portanto, educar cristamente é participar do próprio movimento revelacional de Deus dentro do processo da história. Bom, meu irmão, você que quer estudar teologia, ama teologia, quer aprender teologia, lembre disso. Tem um motivo, tenha um propósito. Não entre dentro do aspecto teológico apenas para adquirir conhecimento, debater ou querer provar que alguém está errado. Entre dentro desse movimento teológico, né, para aprender a Sagrada Escritura primeiramente para você, né, para a prática pessoal, para você melhorar como servo de Deus, para você viver uma vida como servo de Deus. E aí depois você vai aplicar esse conhecimento dentro da transmissão do ensino, vai transmitir esse conhecimento, e não só apenas transmitir, mas vivenciar esse conhecimento para que a sua cosmovisão seja mudada para a glória de Deus, e assim nós tenhamos um mundo transformado. Quando cada indivíduo começar a praticar as Sagradas Escrituras, a viver as Sagradas Escrituras, nós teremos lares transformados, ambientes sociais transformados, seja no trabalho, seja no lazer, seja onde nós estivermos, será transformado para a glória de Deus. Eu espero que com essa aula você consiga ter um norte aí de um propósito, por que estudar teologia, da importância de estudar teologia, e não apenas estudá-la, mas praticar, tendo sempre como firme a autoridade da Sagrada Escritura no seu coração. A Bíblia Sagrada é a autoridade máxima, né, na vida do cristão. Que você consiga ter esse estudo, ter isso em mente, né, se dedicar aos estudos, pensando como a palavra de Deus pode moldar você e moldar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Pois concluímos essa aula de hoje. Que o Senhor Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.